dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a cada amigo, a cada amiga, que tenhamos aí um excelente final de semana e que Deus, o Eterno, nosso Salvador, esteja com a sua mão poderosíssima sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós venhamos experimentar mais de Deus. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, trazer esse maravilhoso Deus para dentro dos nossos corações, pois Ele mesmo diz que não habitará mais em templos feitos por mãos, mas Ele habitará no meu coração, no teu coração, e Ele chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo e tabernáculo do Senhor. Então que venhamos experimentar mais desse maravilhoso Deus. Hoje o Senhor colocou em meu coração a respeito de intimidade com Deus. Ele colocou no meu coração para nós estarmos falando qual é o grau dessa intimidade que nós temos com Ele. Você já se sentiu assim, procurando em si mesmo o quanto de desejo, o quanto de vontade você tem de estar na presença do Senhor? Você já sentiu vontade de encontrá-lo? Você já sentiu vontade de vê-lo face a face? Será que isso faz parte da sua vida? Será que você já imensurou o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é poderoso? São coisas assim que nós precisamos trazer para dentro de nós, para que nós possamos estar fazendo essas perguntas a nós mesmos. Já chorou na presença do Senhor? Já lavou a sua alma diante dele? Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós somos um tabernáculo do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Então, iremos falar sobre todas essas coisas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar orando, clamando a Deus. Pai Santo, nós nos alegramos, ó Pai, espiritualmente falando, de nós estarmos na Tua santa presença. Que Tuas mãos, ó Pai, possa estar tomando todo o nosso ser nesta manhã, Pai. E que venhamos, ó Pai, sentir a Tua presença, Pai. E que o poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha sobre a minha pessoa, Pai, a pessoa do meu amigo, a pessoa da minha amiga, que me ouve, ó Pai, nesta manhã, e que vão ouvir ainda, seja tarde, manhã ou noite, mas que o Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, expressando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, conforme, aleluia, a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Pai, de estar tirando, ó Pai, os Teus filhos do império das trevas, Pai, e trazendo para o reino do Filho do Teu amor. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estar experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, experimentar, Senhor Deus, ter intimidade com o Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estar nos doando, ó Pai,
deixando, ó Pai, de estar em nós mesmos, ó Pai, para estarmos, ó Pai, entrando num espaço espiritual, Senhor Deus, para termos mais intimidade com o Senhor, ó Pai. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Somente o Senhor, ó Deus, pode, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, exalar em nós, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o perfume da rosa de Saron. Deus, nós precisamos, ó Pai, nós necessitamos mais de Ti. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, como a mulher, Pai, na casa de Simão, ó Pai, que se prostrara, Senhor Deus, aos Teus pés, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Israel, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ter intimidade com o Senhor, ó Deus. Que nós venhamos, ó Deus, experimentar, Senhor Deus, desse amor, ó Pai, que não é, Senhor Deus, compreendido, Senhor Deus, pela humanidade. Imensurável. E nós, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, porque não é por nós mesmos, ó Pai, mas é pelo Senhor que aqui estamos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por o Senhor ter escolhido, ó Pai, um servo tão simples, ó Pai, tão humilde, ó Pai, para estar falando, ó Pai, do Teu amor, para estar falando, ó Pai, aleluia, das Tuas maravilhas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Continue operando, ó Pai, manifestando, Senhor Deus, a Tua glória, Pai. E que venhamos, ó Pai, exprimir, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, as Tuas maravilhas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. A nossa amada irmã também, Noemi Souza, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida da amada irmã, que Deus esteja aí poderosamente derramando da sua unção, derramando do seu poder e do seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, em todo tempo Deus tem sido maravilhoso. Conforme eu disse para as amadas irmãs, eu quero hoje estar expressando a respeito dessa intimidade, né? Qual o nível de intimidade que nós estamos tendo com o nosso Deus. Quero trazer uma palavra que está em Mateus capítulo 26. Quero pedir às irmãs, os amados irmãos, que esteja aí abrindo em Mateus capítulo 26. Amém? Mateus capítulo 26, para nós estarmos aí buscando um pouco da palavra do Senhor, nos colocando na sua presença, e que Ele venha falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Coisas grandes o Senhor Ele tem para a minha vida, e coisas maravilhosas tem o Senhor também para a tua vida. Mateus capítulo 26, do versículo, aleluia, 69 ao 74, amém? Direi novamente para os irmãos estar procurando Mateus capítulo 26, do versículo 69 e versículos 74, de 69
a 74. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja também abençoando a amada irmã, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos aí um final de semana abençoadíssimo em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao 74. Eu já tenho falado a respeito disso, mas não trouxe uma palavra em si direcionada. Hoje eu quero direcionar essa palavra e quero que as amadas irmãs, os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Quando nós ouvimos essa palavra, preste bem atenção que nunca você ouviu essa palavra sendo pregada ou falada dessa forma, em lugar nenhum. Tudo o que Deus traz para minha pessoa, Pastor Carlos, para a pessoa de cada uma das amadas irmãs, é diferente, é igual à identidade que nós temos no nosso dedo. Cada uma pessoa tem diferente. E aquilo que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, fala ao teu coração também, mas de modo diferente. E você já ouviu essa palavra pregada de várias maneiras, que Pedro aqui, ele nega a Jesus. Todo mundo prega e fala que Pedro nega a Jesus. Mas nunca ouvi ninguém falar a respeito do que eu vou falar hoje. Quando você vê o texto que está escrito em Mateus capítulo 26, verso 69, diz: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com ele o Galileu. Quando ela observa uma pessoa no meio da multidão, porque quando Jesus ele ensinava, as Sagradas Escrituras diz, em dois textos que a gente tem bastante vivo diante dos nossos olhos, que reunia 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, mas ela identificou que Pedro era um deles, porque estava com Jesus o Galileu. Eu não sei onde você tem andado, eu não sei onde você tem se colocado, que as pessoas muitas vezes
não te identifica conforme um deles. Nós precisamos ser identificado como um daqueles que andam com Jesus. Nós precisamos, na hora que a pessoa precisa de um socorro, na hora que a pessoa precisa de uma palavra amiga, na hora que a pessoa precisa verdadeiramente de um ombro amigo, nós precisamos ser aqueles que têm andado com Jesus. Eu tenho trabalhado em muitos lugares, e eu não sei porque sou levado em tantos lugares. Conforme eu disse para os amados, essa semana eu fui trabalhar na Tijuca, e na casa de uma senhora. Ela está com mais ou menos 65 para cima. Ela me disse a idade dela, parece que é 67 ou 68, mais ou menos assim. E ela me contou coisas que ela nunca contou para ninguém. E ela contando e expressando aquilo, chorando. Ela não é evangélica, ela não é uma pessoa que professa a fé assim conforme nós professamos em Jesus Cristo. Ela crê do modo dela. Mas ela falava o quanto Deus foi bom na vida dela. E chorava. E ela, me desculpe, Carlos, porque só de falar eu fico emocionada. São coisas assim, amados irmãos, que muitas vezes aquilo fica preso dentro das pessoas, aquilo fica como uma rolha na boca de uma garrafa, fica travada na garganta. E naquele momento a pessoa, ela coloca aquilo para fora e ela sente um alívio. Fui trabalhar para ela 15 dias e todos os 15 dias que eu fui trabalhar para ela, quando eu chegava de manhã, 9 horas da manhã, meia hora de conversa, ela conversava comigo, ela queria conversar, ela queria se expressar. Deus, Ele te coloca no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Porque muitas vezes as pessoas estão conforme uma panela de pressão no seu estado de fervura. Estão precisando de alguém porque está a ponto a explodir. E assim nós somos, amados irmãos. Naquele momento, Pedro estava passando o pior momento da vida dele. O momento que ele estava sendo colocado à prova. E ele em si mesmo se considerava a pior pessoa do mundo. Porque estava traindo aquele que ele disse que jamais negaria. Mas, naquele momento, a pessoa que estava do lado de fora e vendo Pedro no meio da multidão, viu em Pedro que ele andava com Jesus. Será que nós estamos andando no meio de uma grande multidão? Será que as pessoas têm reconhecido em mim, têm reconhecido em você que nós temos andado com Jesus? Não por causa de uma Bíblia debaixo do braço, que ele não estava com a Bíblia,
Não. Ele estava se escondendo, ele estava ali, como se diz, espiando de longe. Mas aqueles que estavam ali, assistindo todo o episódio da condenação de Cristo, encontraram em Pedro e viram em Pedro que ele andava com Jesus. E se nós continuarmos lendo o texto, no seu versículo 70, diz: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E assim saindo, no versículo 71, para o vestíbulo, lugar que se veste, que se troca de roupa. Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Em outros textos diz: porque o seu modo de vestir o condena. O seu modo, as suas vestimentas. Ele anda e ele se veste conforme um deles. Nós precisamos, amados irmãos, nos vestir, não digo fisicamente, mas digo espiritualmente. Qual a roupa espiritual que temos vestido? O que temos recebido do Mestre? O que ele tem sido para mim, o que ele tem sido para você? Nós temos que exprimir, colocar para fora, que as pessoas vejam o quão maravilhoso é a presença do Mestre sobre o nosso corpo terreno. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Vitória, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo, amada irmã. Diz aí, aleluia, no seu versículo 72, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Amados, no versículo 70, ele negou uma vez, ele disse, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. No versículo 72, ele negou outra vez, segunda vez, com juramento: não conheço tal homem. Mas nenhuma das duas vezes que ele nega, as pessoas acreditam, porque Cristo está em Pedro. Não tem como tirar Cristo de Pedro. Cristo está na fala de Pedro. Cristo está nas roupas de Pedro. Cristo está no modo de andar de Pedro. Cristo está em Pedro. E a gente vê no versículo 73, disse: e daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu é um deles, pois a tua fala te denuncia, o teu modo de falar te condena. Já imaginou? Muitos de nós enxergamos esse episódio como uma desgraça para a vida de Pedro. Mas é o testemunho lindo, imensurável das Sagradas Escrituras. As pessoas tentam condenar a Pedro junto com Jesus Cristo.
mas elas acham em Pedro tudo o que havia no mestre. Está falando de modo de vestir, está falando de modo de andar, está falando de modo de falar. Elas encontram em Pedro tudo o que havia em Cristo. Será que as pessoas têm encontrado em mim? Será que as pessoas têm encontrado em você o que realmente Cristo é e tem sido? Nós precisamos olhar para isso. Amados irmãos, Jesus Cristo, ele fala: meu Pai trabalha até agora e eu também. E ele diz: o dia está claro, mas a noite vem em que não podemos mais trabalhar. Ele não fala de dias e noites, ele está falando do dia enquanto os nossos olhos estão abertos. Porque quando fecha, nós não podemos mais trabalhar. Ele diz: na sepultura não se pode louvar, nem na morte glorificar. Somente os vivos louvarão e engrandecerão o nome do Senhor. Pedro, ele trabalha. O Senhor, ele chama o crente, ele chama aquele que é nova criatura, aquele que serve ao Senhor, o Rei de todas as coisas, ao trabalho. E quando ele chama, ele diz assim: os meus cevados já estão mortos. E ele está falando das bodas do Cordeiro. E ele sai e fala com os convidados: despertai-os para que venham para o grande banquete. E quando ele fala a respeito do grande banquete, ele chega na casa de o seu servo, o servo do Senhor, e diz assim: o meu Senhor manda dizer que os cevados já estão mortos e a festa está para começar. Mas aquele que é convidado, ele diz assim: rogo por escusar-me, porque eu casei e estou na minha lua de mel. Ele vai na casa de outro e ele diz assim: rogo-te por escusar-me. O que ele está querendo dizer? Desculpa-me, mas eu não posso comparecer. Ele: rogo por escusar-me, porque eu comprei uma junta de bois e vou testá-la. O outro: rogo por escusá-lo, porque eu não posso ir. E assim, um a um, foi dizendo que não podia comparecer nas bodas do Cordeiro. Quando nós estamos falando, amados irmãos, de bodas do Cordeiro, nós colocamos as bodas do Cordeiro nos determinados dias, aqui os dias que estão aqui na minha igreja, na igreja que o Senhor Jesus Cristo colocou a minha pessoa como mordomo, como servo. Ele colocou as bodas do Cordeiro todas as terças-feiras às 19 horas. Todas as sextas-feiras às 19 horas. Todos os domingos, às manhãs e às noites. Bodas do Cordeiro significa local de comer o pão, local de estar se alimentando do Cordeiro, porque o Cordeiro, ele foi morto
para a remissão dos meus pecados e dos teus pecados. Quando ele diz que os cevados já estão mortos, ele está falando daquele que vive e reina para todo sempre. Ele está falando que ele morreu e ele reviveu. E é necessário que eu e você entenda que nós venhamos nos alimentar dele espiritualmente falando. Mas muitas vezes, amados irmãos, as concupiscências deste mundo, amados irmãos, as situações mundanas, elas nos impedem de chegar às bodas do Cordeiro. A paz do Senhor Jesus, amado irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Então, os cuidados deste mundo têm nos afastado do nosso Mestre. Quando nós falamos qual é o nível da nossa intimidade que estamos tendo com o nosso Deus, qual o nível de intimidade? Quando chega uma mulher na casa de Simão, ela sabe que todos estão na casa de Simão, mas ela sabe aonde deve prostrar-se. Ela se prostra diante de Jesus e aos seus pés. Ela começa a chorar. A casa de Simão naquele dia, amados irmãos, era o tabernáculo vivo do Deus eterno. E ela se dobrou diante daquele que tudo podia fazer. Qual é o grau de intimidade meu e teu? Quando Simão olha para elas, ele julga Jesus, ele fala: se este fora profeta, está falando de Jesus, ele saberia quem é esta mulher que se dobra aos seus pés. Quantas vezes ela se dobrara nos pés de outros homens? Eu conjecturando, não está escrito nas Sagradas Escrituras, para fazer outro tipo de coisa. E ele saberia agora que ela não é digna de estar aos seus pés. Mas Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos encontramos perdidos. Mas nós achamos o dono da cocada preta, nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Nós precisamos descer à casa do oleiro, nós precisamos nos colocar diante do nosso mestre e falar: Senhor, eu preciso ser renovado todos os dias, a cada dia, Pai, porque tudo que tem nesse mundo, amados irmãos, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que nós vemos nos condena. Se nós olharmos, amados irmãos, para uma mulher e olharmos a sua silhueta e falarmos assim: olha que linda, né? Já pecamos. O Senhor disse que nós olharmos com olhares impuros, já era, já pecou. Um homem com seu porte físico bonito, forte, a gente olha, pecou. Todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus. Nós pedimos ao Senhor que venha nos lavar, remir, transformar, fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas o fundamento, a principal coisa que eu quero trazer, qual é o grau de intimidade meu e teu para com Deus? A mulher na casa de Simão, ela estava experimentando, ela estava no seu primeiro amor. Simão já era cascudo. E Jesus fala: olha, Simão, tinha um homem que devia 500 denários, o outro devia 50 denários. E o Senhor, que eles deviam, perdoou a dívida de ambos. Quem mais perdoou, Simão? Quem mais amou? E Simão fala: olha, a quem mais devia, ele mais perdoou. E Jesus fala: olha, eu cheguei na tua casa
E tu não me deu um beijo, conforme os judeus fazem, sauda os irmãos com ósculo santo. Tu não me saudou. Mas ela, desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés. Tu não me deu óleo para a minha cabeça, conforme é costume dos judeus, que colocava o óleo na cabeça dos irmãos que chegavam, como sinal das ovelhas. As ovelhas tinham aquelas mosquitos que vinham e posavam e colocavam ovos nas orelhas, e elas ficavam desnutridas, elas não davam por causa da perturbação dos mosquitos. E era colocado óleo nas orelhas, óleo na cabeça, para os mosquitos não posar. E o óleo, amados irmãos, é esse sinal da unção de Deus para que os pensamentos, os meus pensamentos, os teus pensamentos não fujam, não voam, mas ficam concentrados em Deus. E ali ele diz assim: tu não colocou o óleo na minha cabeça. Mas desde que ela aqui chegou, ela chora, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. E tu não me deste nem água para os pés, que era costume dos judeus, porque andavam grandes distâncias. Quando chegava na casa do irmão ou na casa da irmã, tinha aqueles tapetes dentro de casa, e se entrasse com os pés sujos, saía sujando tudo dentro da sua casa. Então ele lavava os pés, enxugava os pés das pessoas, dos convidados, e os convidados entravam dentro da casa. E ela não se importou, ela lavou com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Ela se humilhou, ela se entregou. É uma das passagens mais lindas das Sagradas Escrituras, que eu desejo a cada dia ser igual essa mulher na casa de Simão. Que eu desejo a cada dia estar chorando nos pés do meu Senhor e dizendo a Ele: Pai, eu preciso de Ti. Mesmo que eu chegue no grau de intimidade mais profundo contigo, ainda todos os dias eu quero mais, eu preciso mais do Senhor. Eu necessito mais de Ti, porque o Senhor é tudo em mim. Não tem outro além de Ti. Quando nós falamos de grau de intimidade, nós colocamos em uma balança. Vamos supor que as minhas mãos é uma balança. Aqui está o mundo, aqui está as coisas de Deus. E quando você tem que comparecer diante da presença do Pai, o que você faz? Deixa o mundo? Ou se coloca diante de Deus? Eu sei que você sabe o que você tem feito. Já imaginou? Quando ele fala das bodas do Cordeiro, ele está falando também para mim e para você daquele grande dia que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, nas bodas celestiais. E quando nós nos assentarmos diante dele, ele falará comigo e contigo: eu te convidei, mas você não quis aparecer diante de mim. Eu te convidei, mas as coisas do mundo foram muito mais importantes para você do que a minha presença. Se forem pesadas na balança, o seu peso é terribilíssimo. Está na hora de nós trazermos à consciência o que é intimidade com Cristo, o que é vida com Cristo. A vida com Cristo não é agradar o pastor.
não é agradar o irmão, não é agradar os filhos, não é agradar o esposo, é agradar a Deus. Eu compareço diante de Deus para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. Comparecer diante de Cristo não é me mostrar para o mundo que eu sou de Cristo. As pessoas, elas não precisam ver você se apresentando. Cristo te apresenta a elas. Assim conforme fez com Pedro. Pedro tentando desaparecer diante daquela situação. Mas as características, as qualidades, os adjetivos que estavam sobre ele, o denunciava que ele era de Cristo. Mesmo ele querendo não ser, mas ele se apresentava, mesmo sem dar uma palavra, como um cristão. Que nós venhamos nos apresentar diante do Espírito Santo e que ele venha manifestar a sua glória na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem, Senhor Deus, nos guardado, ó Pai. A tua boa mão, Pai, tem nos conduzido. E o teu Espírito Santo, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na minha vida e na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Oh Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, da família, Pai. E que nós venhamos expressar, Pai, gratidão pela tua mão poderosíssima sobre a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando o meu amado irmão, a minha amada irmã. Que tenhamos um sábado aí maravilhoso na presença do Senhor. Irmã Noemi Souza, glorificado seja Deus por essa palavra, né? Deus é bom. Deus tem falado conosco e nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Então receba a bênção apostólica. Agora, às 10 horas, nós teremos consagração aqui com as irmãs Cleonice e Missionária Diva. E nós estaremos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Abração do pastor Carlos. E Papai do Céu esteja aí te confortando, esteja te assistindo aí, operando maravilhosamente sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então fica com Deus. Deus abençoe.